Tá no ar nosso segundo podcast, Transplante de Cabelo. Flávia Dias. Olá, pessoal. Que prazer, que legal. Primeiro podcast a gente fez com a Mayra, agora com a Flávia, mas eu contei assim, nós somos 3 na clínica. Sim. Alan, Mayra, Flávia, vamos estar sempre aqui, Sim. falando bastante. Sem dúvida. A Flávia chegou correndo aqui. Sim, a nossa rotina é muito movimentada. Então é cirurgia, é consultório, pra dar conta... Não, eu tô aqui no estúdio faz uma meia hora, eu tô tranquilo. Sim. Você chegou correndo, você tava me contando, tava cheio de consulta. Como é que foi o dia hoje? Então, Hoje é dia de consultas. Isso, então a gente faz consultas e retornos, né? O nosso dia de consultório é consultas, retornos e o segmento dos pacientes, todo o tratamento que a gente faz para manutenção e ter essa longevidade que a gente tanto valoriza aí nos nossos resultados. Uma coisa muito bacana, que eu tô pensando agora assim, né? É que você chegou correndo, falou, ai, desculpa o atraso, mas eu tava com muita consulta. Nossos pacientes, é muito diferente das outras especialidades. Eles são para a vida inteira. Não é incrível isso? Porque o paciente tem calvície, só que a gente melhora, a gente soluciona, dá tratamento, mas eventualmente melhorou, daqui a 5 anos ele vai voltar conosco, daqui a 10 anos é um projeto de vida, porque a calvície tem essa coisa que não existe a cura 100%, a gente vai melhorando, controlando, dando upgrades, Sim. né? Então a gente tem pacientes pro resto da vida. Sem dúvida. Que legal, né? Hoje eu recebi uma mensagem de um paciente, ele fez a cirurgia com a gente, agora tá morando na África e me mandou, doutora, eu percebi um aumento... Na África? Tá morando Que na África. Que país? Não sei certinho, mas... Eu tenho um paciente da África, eu vou te contar a história. Ah, então depois você me conta. E ele, assim, já tá super com o resultado do transplante e notou um fio de cabelo a mais, eles ficam super atentos. E aí ele mandou, doutor, isso tá normal? E assim, isso é sempre, 2 anos, 3, sempre me mandam algum feedback e seguem todo esse tratamento clínico para manter os fios mesmo, porque a calvície em si, o transplante não vai tratar o processo de evolução da calvície se o paciente tem ali aquela parte genética, né? Tem que tratar, né? Muito engraçado, você falou, eu tenho um paciente da África. Eu tenho um paciente, eu não lembro de qual país, porque não é da África do Sul. E ele chegou pra mim assim, do nada. Foi muito, assim, eu nunca vou esquecer. Eu tava em outro consultório, não o que a gente tem agora, e ele bateu na porta do consultório. Eu juro por Deus. Bateu na porta, quem é? Eu vim me consultar com o Dr. Alan. Minha secretária deixou entrar, mas você não marcou consulta? Não, eu vim pelo endereço, eu vim aqui. Mas como assim? E eu tava lá no consultório, tipo, deu sorte. Podia estar operando, podia estar fazendo... Aí a secretária falou, eu vou ir falar com ele. E ele fala português, é um dos países que fala português. Olha que ignorância. Quais são os países que falam português? Angola, né? Acho que Angola fala português. Nossa, eu não sabia. Eu esqueci, a gente tem que ver, cadê o Google? Mas assim, sorte. ele fala português. E aí, eu falei, mas você veio sem marcar, mas que bacana, eu tô aqui, olha, que legal, que sorte, me conta, o que você quer? Não, eu quero fazer transplante. Falei, mas tá bom, mas você vai ficar quantos dias no Brasil? Vou ficar 7 dias. As pessoas às vezes... Como assim? A gente tem agenda, tem que marcar com meses de antecedência. Eu falei, não, mas eu vim pra fazer. Falei, caramba, eu não acredito nisso. Aí, eu dei sorte, esse paciente... Eu tinha um dia de consultório, 3 dias na frente. Aí eu desmarquei, operei ele, deu tudo certo, voltou. Sim, não... Caramba, né? Às vezes, isso eu acho que tem um pouquinho a ver pela questão dos pacientes terem essa sensação que o transplante capilar é simples, um processo mais simples não dimensiona muito alguns aspectos. Por um lado é bom, porque tira um estigma do processo cirúrgico, mas também minimiza toda a delicadeza do processo, né? Não é. Existe isso que você falou. O transplante capilar é uma cirurgia, digamos... minimamente invasiva. Não isso, assim... Tem essa tendência hoje em dia, que é uma cirurgia relativamente fácil de execução. E eu tenho muito esse histórico, assim, porque eu venho
né? Cada um, eu sou cirurgião plástico, você é dermatologista, né? E a gente confluiu para o transplante de cabelos. Antigamente, era muito difícil o médico querer ir para o transplante de cabelos. Por causa da equipe gigante, precisa de 10 instrumentadoras e todas precisam saber, como se fosse fatiar, né? O termo em inglês é slivering, né? Tem que fazer slivering, porque eu tiro uma faixa de couro cabeludo. Hoje não tem mais isso, né? Quando parou de ter a cirurgia que fazia um corte bem grande, não é que parou, ainda tem, mas a tendência é os médicos gostam de fazer agora a que tira sem fazer corte, que é o que a gente faz. A percepção de muitos médicos, até do público, é que ficou uma cirurgia. Agora é fácil, não tem que fazer corte, não tem que dar uma sutura. Sim. E pra mim foi engraçado, foi mais difícil, porque é tudo mais delicado e para ter excelência eu precisei aumentar a equipe. Olha que doido. E aí tem essa percepção, uma cirurgia é fácil. Sim. Mas não é, né? Isso acaba propagando. Eu acho que é uma tendência atual. Até estava pensando uma questão que eu gostaria de levantar aqui hoje. É o que você acha que vai ser do transplante capilar aqui para frente? Assim, o que você dimensiona para o futuro? Em um aspecto mais amplo, assim, tanto questão de qualidade, de outros profissionais, o que essa percepção do paciente sobre o procedimento. Tá mudando, né? Mas eu tô curioso também. Boa pergunta. O que você acha? Então, eu acho que entra muito nisso, assim, eu tava até pensando bem reflexiva sobre isso, que as pessoas, pela questão do FUE, esse fio a fio, não dimensiona que pode ter uma cicatriz ali atrás, e pra gente entregar hoje um FUE que tem essa qualidade da cicatriz mínima, de aproveitar a zona doadora, não deixar danos, é muito mais difícil ainda do que um próprio do FUT. Então, assim, as minúcias ali são muito maiores. Então, as pessoas ligam aí, FUE, tô comprando isso. É um carro, mas qual é o carro que você tá comprando, por exemplo, se a gente for comparar um produto físico, é um assim? Fusquinha ou um Porsche? Sim, exatamente. Né? Então, Só que quando a gente fala de transplante, não é um produto físico que você troca, se deu errado, você compra um outro. É um dano irreversível. Essa zona doadora nunca mais vai recuperar. E as próximas cirurgias é para minimizar danos. Então, isso que eu gostaria que essa percepção fosse mais aflorada, porque vai vir muita coisa. A coisa está mudando, né? Esse aqui é o nosso segundo podcast. Sim, quando estiver no 100º podcast, eu vou te falar assim, o que está acontecendo? Porque tudo está mudando muito rápido. Mas olha que legal você está falando. Porque a especialidade nossa agora, transplante capilar, da grande maioria dos médicos, é o que a gente chama de FUE, que é isso de tirar sem o corte. Isso. Follicular Unit Extraction. E antes a gente fazia o corte, que é o FUT. Aí a percepção dos médicos e do público que a cirurgia ficou mais fácil. Mas não, porque quando a gente tira o folículozinho agora sem fazer corte, para ter excelência, é engraçado que eu tava falando sobre isso no meu Instagram. Essa semana eu coloquei por que ficam umas bolinhas grandes em alguns transplantes? Sim. Por que o nosso transplante não tem as bolinhas, mas não tão grandes? É porque a gente precisa tirar delicado. Se não extrair delicado, você cria uma sequela aqui na área doadora, na nuca. Só que quando a gente tira delicado, o folículo que sai fininho. Ele sai menos protegido, sai bem fininho. E eu aprendi assim, quando eu passei na minha residência de cirurgia plástica, a gente fazia muito assim, enxertos de pele, tudo isso tal. E os tecidos, precisa ter muito cuidado, né, para quando a gente faz um enxerto tal. Esse tecido, esse cabelo fininho, ele sobrevive menos ao trauma, digamos assim. O que é o trauma? Se a gente apertar ele um pouquinho, se ele ficar no ar muito tempo. Sim. Que a instrumentadora pega o folículo e encaixa. Se ela ficar... Não encaixou. Deixa eu colocar de novo. Não encaixou. Que são as equipes que estão começando. O folículo vai morrer. Sim. E antigamente, com a cirurgia, que a gente fazia o corte, o FUT, a gente lapidava os fios, só que eles não ficavam tão fininhos. Era um pouquinho maior. Tinha uma rede de proteção.
tinha uma gordurinha ao redor que a gente gostava. Falar, essa gordurinha é essencial para proteger o folículo para a hora da implantação. Então, essa é a época do corte. Agora que não tem um corte, a gente tira tudo fininho, tem que sair o fio assim mesmo. E ele sai muito desprotegido. Então, a gente teve que sair correndo, eu, né, com a minha equipe, com a minha técnica, de aprimorar a fase, a técnica de implantação. Porque a gente precisou começar, então, a colocar mais rápido e sem trauma zero no folículo. Então, a gente teve que dar um pulo, um salto de tecnologia. Sem dúvida. Nesse salto de tecnologia, eu tive que aumentar a equipe. E engraçado que tem a percepção, porque aumentou a tecnologia, então precisava de mais gente para usar os dispositivos novos, para me passar na minha mão e a gente fazer e ir encaixando os fios. Então, assim, muita gente tem a percepção que quando passou da cirurgia do corte para a cirurgia de tirar um, ficou mais fácil. Muitos médicos mesmo. Sim. E os médicos entraram na especialidade. Então, a gente tem uma avalanche de novos médicos, novos, enfim, cirurgiões capilares, né? E aí, achando que é mais fácil. Na verdade, é mais difícil essa cirurgia. Então, você me perguntou assim, como é que vai ser os próximos anos, né? Eu acho que está entrando muito médico. Vai continuar entrando muito médico e muito legal. Sim. Adoro os colegas novos entrantes, né? Mas com o cuidado de saber assim, pô, a gente tem que aprender. Nós precisamos nos aprimorar. Essa não é uma cirurgia simples. É uma cirurgia que para fazer em alta performance tem muito detalhe. Sim, não muito minimizar detalhe. mesmo. Muito detalhe. E aí é um processo de formação. Formação mesmo. Formação, né? E isso é importante. E o pessoal não está se formando muito por aí. Então, assim, mas é ruim a gente ficar falando, os colegas não estão. Não, tem muito cara que está surgindo que vai ser excelente. Sim, Tenho certeza. Então, assim, eu passei pela fase assim de mais difícil de garimpar, digamos, não tinha as máquinas que tinha hoje. Então a gente teve que garimpar tecnologia, inventar coisas. Sim. Tal. Hoje em dia Professor tem muito mais. ali. Aí todo médico de cabelo tem um museu de instrumentos. Sim. Eu não tenho porque eu fico jogando fora. Sim, vai renovando. Mas tem os colegas nossos que botam um museu lá. Meu primeiro microscópio tá lá. Meu primeiro pinça de implantação. Minha primeira coisa é do futuro. Nossa, eu não sei como é que vai ser, mas a gente precisa ter esse cuidado de formação. É por isso que a gente tem nosso curso. Sem dúvida, sim. Deu a brecha para falar do nosso curso. E o nosso curso é essa formação e a gente faz o suporte para essa qualidade ali ser mantida num longo prazo, né? Então, assim, faz essa introdução, todos os aspectos de uma técnica mais aprimorada, mas realmente para dar esse suporte para eles conseguirem andar com as próprias pernas. Vamos lançar o próximo, a gente já sabe a data. Sim. 6, 7, 8 de abril. Sim. Vai ser no feriado. Muito legal. A gente faz um dia teórico, nossa, fantástico. E o hands-on, né? Sim, Conta um pouquinho do hands-on, porque é muito legal, né? Então, uma coisa que a gente quis muito fazer no nosso curso é entregar a técnica que a gente usa. Então, não é aquela questão de explanar um histórico ali de todas as técnicas. A gente sabe que o transplante foi aprimorado e a gente vai mostrar ali o que a gente já aprimorou e a técnica que a gente consegue entregar os melhores resultados para os nossos pacientes. Então, a nossa intenção do curso é uma imersão nisso e vocês... para todo mundo ter essa visão mesmo, dessa técnica. Então, e esse curso nosso, isso que é muito bacana, né? É importante a gente discutir, por isso que eu acho muito legal o podcast. Eu tô adorando fazer o podcast. A gente pode conversar, eu posso falar 1 hora sobre só a introdução do nosso curso. Sim, é muito assunto, tipo assim, nunca vai vencer o nosso podcast. É assim, então o nosso curso é um curso que dá ferramentas para o cirurgião se aprimorar. Pode ser o cirurgião de altíssima performance, que já faz bem feito. Nós tivemos já nos nossos cursos anteriores médicos. Nossa, eu sou top, mas eu quero um detalhe. E aí a gente deu detalhes que ele não fazia e foi ótimo. E às vezes ele tem algum detalhe que a gente não sabe, a gente vai aprender. Então pode ser o curso para médicos já de alta performance ou médicos que estão começando, porque a gente dá muita ferramenta.
Os cirurgiãos já saem fazendo transplante depois de um curso de 3 dias? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Até nós estamos aprendendo, aprimorando. Então, assim, te dá umas ferramentas que te ajudam na sua trajetória. Então, o curso vai te dar muitas ferramentas, só que aí você continua a sua trajetória. O diferencial do nosso curso, que eu acho muito legal, é que a gente dá a oportunidade para os alunos. Fizeram o nosso curso, a gente deu muitas ferramentas. E ele fala, pô, mas como que eu continuo? Como que eu pratico tudo? Continua com a gente. A gente tem etapas, segunda etapa, terceira etapa. Se quiser continuar, nós fazemos um programa estendido. E agora, esse ano, essa grande novidade nossa é que a gente vai fazer um programa bem estendido, muito bacana. Sim. Acho que assim, a gente ainda está, né, nos finalmente do planejamento. Talvez nos próximos podcasts a gente vai contar assim, com muito detalhe nosso programa estendido. Mas nós vamos fazer um programa estendido. Então, esse curso de 3 dias te dá muitas ferramentas para você continuar o seu trajeto. Não quer dizer que esse curso forma 100%, mas nós estamos num planejamento muito bonito, né? Eu, a Flávia, a Mayra, de fazer um curso estendido. Então a gente vai ter esses 3 dias que vai dar aos cirurgiões muita coisa boa. Só que quem quiser tem a oportunidade de ir continuando e se aprimorando no seu nível, né? Cada um tem o seu nível e vai adquirindo mais ferramentas. Como eu pratico, vamos ter módulos para o paciente, para o cirurgião vir praticar, vamos ter módulos o detalhe. Eu estou com muita dúvida daquele detalhe de colocar o fio. Como é que é? A gente vai ter os nossos recursos para ele entrar nas nossas plataformas e estudar isso. Nossa, eu estou bem animado. Isso é tecnologia, né? A gente está adquirindo essa tecnologia de ensino, né? E um propósito final, assim, além de ampliar a formação e distribuir conhecimento mesmo para os colegas, é um propósito final o paciente, entregar os melhores resultados. Então, tendo pessoas mais bem formadas, mais seguras aí para entregar o melhor resultado. Então, o foco final realmente é a felicidade dos nossos pacientes. De todo mundo. E a felicidade também do cirurgião. Mas assim, isso você falou tão sábio. Uma vez eu estava nos Estados Unidos, nesses workshops, eu fui já tanto workshop, mas tem um workshop em Orlando que eu fui muito. Já está com 20 anos esse workshop, é um live workshop. Quase não tinha no mundo e eu ia nesse, que era o único que tinha. Mas faz, 15 anos atrás, 10 anos atrás, eu fui uns 5 vezes seguidos para Orlando, 5 anos seguidos para esse workshop, para me aprimorar, e vi os cirurgiões operando, pegava um detalhezinho ali, nossa, esse detalhe já valeu a viagem, né? Sim. E ele falava assim, olha, esse médico era o Matt Leavitt, é um cirurgião da Flórida. Falava assim, quanto mais cirurgiões nós formemos, mais transplantes de qualidade nós vamos ter na população. E isso vai fazer aumentar muito o número de transplante para todos os médicos. Isso que não tem concorrência, na verdade, porque existe... aí ele mostrava gráficos, americano é uma coisa bacana, né? Ele tem gráfico de tudo. Mostrava gráfico assim, do público de potencial para fazer o transplante, que tinha uma calvície que deveria fazer o transplante e que passava em consulta e tal, só 2% ia para a cirurgia de verdade. Sim, era muito pouco, porque tinha medo, tinha tudo. Então, se fosse algo mais comum, bem divulgado, que os pacientes soubessem já que é uma cirurgia bacana, que fica natural, aí é muito bacana. Então, formar cirurgiões que deixam o transplante natural é uma vocação nossa. Sim. Porque a gente estuda muito o natural. O natural é o nosso carro-chefe. Sempre vai ser o nosso carro-chefe. Então, assim, a gente ensinar isso para os cirurgiões, eu acho tão bacana. É bom para o cirurgião, é bom para as pessoas que vão fazer o transplante, é bom para todo mundo. É muito legal. Tem muitas curso é muito bacana, eu gosto de fazer curso. Tem muitas pessoas que ficam com essa percepção da escassez, mais pessoas no mercado, mas eu acho que é como ondas mesmo. Vai crescer muito se tiver um transplante de baixa qualidade. O medo vai sabotar, os pacientes não vão querer fazer. E aí, reduz para todo mundo de uma forma geral. Um transplante mal... O pessoal falava isso, né? Faz tempo que eu não escuto isso, assim. Antigamente eu escutava bastante. Acho que era na época da cirurgia plástica.
Um caso, não era do transplante. Na época que eu fazia cirurgia plástica, 20 anos atrás, faz tempo. Um caso mal feito espanta centenas de pacientes. Sim, até hoje. Centenas de pacientes, assim, centenas de pacientes. Então, a gente precisa ter colegas que façam um bom transplante. Sim. Né? Nós também estamos nos aprimorando o tempo todo para dar o melhor. Então, é uma luta de todos para dar o melhor. Né? Não vale assim o transplante mais ou menos tal. Pra gente não é bom, porque se tem outros médicos fazendo, a gente quer que todos façam um transplante maravilhoso, né? Esse medo do corte, até hoje, eu abordo nas minhas consultas, então do corte, muitos pacientes ficaram ali anos esperando uma técnica mais inovadora que não deixasse aquele corte. E assim, do tempo que a gente já tem um FUE, muitos pacientes falam, nossa, eu não sabia que teve a técnica, eu descobri esses dias e vim procurar, assim, muito feliz e ansioso pela oportunidade de conseguir resolver o problema. Então, imagina, se a gente propaga aí uns resultados ruins, que geram um novo estigma sobre o transplante, é muita gente que perde o acesso, fica desacreditada sobre toda a possibilidade desse tratamento. Exatamente. Hoje, você veio correndo para cá, né? Sim. Quantos pacientes foram tô curioso, hoje para tratamento, porque a gente atende de cabelo, né? Uhum. Muitos pacientes não vão para transplante. Claro que tem uns que falam, eu quero transplante. Mesmo esse que às vezes fala, eu quero transplante, não é caso de transplante. Sim, às vezes. Quantos que você atendeu foram para tratamento e quantos foram para transplante? Hoje foram 4 consultas novas e os 4 tinham indicação dos dois. Então, o tratamento e o transplante já Legal. tinham. Então, Legal. assim, quando que a gente decide quando é a hora do transplante? Muitas vezes os pacientes têm essa dúvida. A grande questão é o incômodo. Então, a hora do transplante pode ser ali quanto isso está incomodando e a viabilidade do tratamento conseguir atingir ou não a expectativa que você quer. Então, às vezes, o paciente já fez o tratamento e o resultado ele não entregou, do tratamento clínico não entregou o que ele gostaria. Ou então, quando são outras alterações que só o tratamento não vai entregar. Então, hoje eu atendi uma paciente que queria mudar a hairline. E realmente... O quê? Uma mulher? Isso, que ela faz pra gente fazer a feminilização dessa linha, deixar mais arredondada. Entendi. E aqui, mesmo que eu tivesse o mais amplo tratamento, o mais potente, ela nunca conseguiria chegar a ter esse resultado. Então, ali já é a hora de fazer o transplante e associar o tratamento para colher juntos os dois resultados. Legal, legal. Que bom, né? É isso, né? O tratamento ajuda muito. Olha o meu celular sem parar. O que será que é? Acho que é do consultório. Os tratamentos ajudam muito as áreas que estão afinando o cabelo, perdendo o cabelo. Uhum. Mas a área que não tem cabelo, não adianta nada o tratamento. É o que você falou. Tem uma paciente que quer abaixar a linha, né? Então ela quer colocar cabelo onde não tem cabelo. Aí é só o transplante, né? Só o transplante. E todos eram casos para transplante, então? Todos eram. Até Legal. Um paciente que eu achei que não seria. E isso que é importante, né? Dessa conexão que a gente consegue ele ter na consulta e entender a expectativa do paciente. Para mim, eu não indicaria o transplante, mas eu fui entender qual o desejo dele. E ele falou assim, eu quero aumentar o volume aqui, mas esse desenho é um desenho familiar, toda a minha família tem e eu gostaria de reduzir esse padrão de entradas. E o tratamento jamais entregaria para ele isso. Então, ele ficaria com expectativa ali de 6 meses para um resultado final de tratamento e eu não ia atender ele. Então, realmente, aí no final, ali, entendendo as expectativas dele, realmente foi a hora já de indicar o transplante. Legal. Que bom, que bom. Nos últimos anos, assim, para mim, chega muito na consulta já pro transplante. A gente quer fazer o transplante. Mas muitas vezes... ontem, por exemplo, que eu fiz... Foi meu dia de consultas. Eu atendi um paciente que ele veio pro transplante. Mas eu olhei para ele assim, cabelo, tipo de cabelo, a miniaturização, quer dizer, os cabelos estão afinando o jeito que tava o cabelo. Aí eu pensei assim, caramba, esse paciente, se eu fizer um tratamento nele, ele vai ficar muito show. Já fica satisfeito. Muito satisfeito. E aí, claro, a gente gosta de fazer transplante, né? A gente gosta já de indicar a cirurgia. Mas, quando a gente vê que ele vai ter mais benefício fazendo o tratamento, que é algo mais simples, eu não vou ficar empurrando a cirurgia. Então, eu falei para olha... Sem dúvida. Tem uma boa possibilidade de você melhorar muito só com tratamento. Você quer tentar?
Porque ele veio muito assim, que eu quero fazer o transplante e tal. Você quer dentar? Você tem 80% de chance, porque tudo, claro, a medicina sem nada é 100%, são probabilidades. Sim, exatamente. Você tem 80% de chance de melhorar muito, só com tratamento. Nossa, que legal, que tratamentos são esses? A gente tem, então, os recursos, que são os microagulhamentos, que a gente faz lá no consultório. A gente tem os lasers, nossa plataforma de laser, né? É uma plataforma grande, legal essa coisa dos lasers, né? Que eu falo para os pacientes, laser que nem iPhone, né? E você que é da dermatologia, cada 6 meses sai o laser novo. Sim, então a gente tem aquela plataforma grande, o laser mais moderno, tá? Então os lasers, os microagulhamentos, tem as coisas que pode usar em casa, existem loções, existem remédios. Vamos em frente num planejamento. Eu tenho assim um sentimento muito forte que você vai ganhar muito cabelo só com tratamento. Eu falo, pô, bacana, vambora, bora. Aí eu acho que ele não vai precisar de transplante. Então tem casos que o paciente acha que é transplante, mas dá para recuperar muito, né? Muito. Sempre a intenção final é a satisfação do paciente com o melhor tratamento para ele naquele momento. Então, se for o transplante, a gente vai indicar ou o tratamento clínico. E assim, a gente vê uma tendência geral a pensar só no financeiro, de uma indicação cirúrgica, mas isso com certeza não é a nossa cultura, assim. Não. Tem muito paciente que chega lá e fala, não, mas me indicaram um transplante. Sei lá, mas claro que você pode fazer transplante, mas se você tem uma chance de 80% de melhorar muito com o tratamento, vamos para o tratamento. Né? Vamos tentar, claro, tentar o melhor para cada paciente, né? Não precisa... Até porque o transplante de cabelos, ele é muito bacana, mas se tem um paciente que tem cabelo e que está só afinando, a gente consegue recuperar, mas depois ele pode avançar na calvície. É melhor ter esperado um pouco. Sim. É melhor esse caso, assim, que não apressar, porque muitas vezes cria uma área nova. Ele está afinando meio que na frente, a área da entrada, vamos fazer tratamento, e vai que o tratamento não dá muito certo. Só que aí passa um tempo, ele abre outra área, desce um pouquinho a calvície para as áreas laterais, ou abre mais coroa. Fala, pô, que bom que a gente esperou 1 ano, 2 anos, tentando fazer tratamento. A gente viu que, então, tá bom, não é o tratamento o ideal para você, vamos para o transplante, mas esse tempinho que a gente esperou ajudou a planejar melhor. Sim. Porque se eu tivesse feito o transplante aquele ano antes, 2 anos antes, eu não sabia que ia ter que colocar cabelo ali naquela outra área. E que avançou. Sim, né? Então, dúvida. às vezes, o planejamento é isso. Né? Às vezes precisa esperar um pouco, às vezes não. A gente olha, na hora precisa fazer transplante. Né? Eu te perguntei isso, assim, como foi o seu consultório? Porque sempre surpreende a gente, né? O meu consultório ontem, atendi, não sei, acho que uns 5, 6 pacientes. Um paciente entrou assim, tinha aquela área doadora maravilhosa. Sabe aquela área maravilhosa que você olha, todo cirurgião de cabelo assim. Massa capilar mesmo. Entra no consultório, qual a primeira coisa que você vê? Eu vejo a área doadora. Sim. Eu nem vejo a calvície direito. O que vai ser mais desafiador, o que vai ser uma facilidade. Se ele tem uma área doadora maravilhosa, já. Sim. Que paciente legal. Ótimo. Mas aí depois entrou um paciente com a área doadora fininha, pouco cabelo. Aí é toda aquela conversa assim, você vai melhorar com o transplante, só que eu não consigo colocar tanto cabelo quanto outro paciente. Sim. Aí entrou outro também, aí o segundo, o terceiro e o quarto acho que eram bem cabeludos assim. E eu fui batendo foto, porque eu vou dar aula. Hoje é terça. Sexta-feira eu vou dar aula de área doadora, lá em Belo Horizonte. Ai, que legal. Lá no curso do Otávio, Dr. Otávio Boaventura, meu amigo. Tem um curso de tricologia. Então, é ótimo. É muito legal. Aí ele me convidou, uma honra poder ir lá. Sim. Então eu vou lá falar sobre área doadora. Cada uma de um jeito. Ó, desafio. Sim. Então hoje eu fiquei estudando a área doadora. Incrível. A gente sabe bastante, mas assim, sempre é uma, quando você uma estuda, a gente fala surpresa. assim, tem uma coisinha a mais aqui, uma coisinha a menos ali. Então eu estava lendo hoje área doadora nos pacientes hispânicos, que é diferente dos pacientes caucasianos, que é diferente dos pacientes com o cabelo mais curly, que é o cabelo
cacheado, Sim. né? Então, assim, bem diferente. Aí eu tava estudando, olha que incrível. Tinha uns artigos assim, dos asiáticos também. É totalmente diferente do Sim. caucasiano. Tem outras densidades, é menor. Sim. O cabelo asiático tem menos densidade. Só que olha que doido. Eles estavam estudando, eu li vários artigos da densidade do cabelo asiático e eles fizeram um estudo bem bonito comparando o oeste asiático e o sul asiático, Já que é tem diferente, diferença. que tem diferença. Olha Eu só. falei, caramba, pessoal, fera, né? Já imaginou aqui a gente estudar aqui assim, pacientes, estudar a área doadora dos pacientes do centro-oeste, Ixi. lá do Mato Grosso, pacientes do norte e pacientes do sul. Eu acho que pra gente é impossível. Quem tem melhor área doadora? Porque é muito miscigenado, É verdade, vai ser né? tudo muito diferente. Não vai dar certo. Sim. Mas isso é bom, por essa questão da área doadora, porque muitos pacientes vêm com uma receitinha de bolo. Eu quero assim, não. já tenho expectativa geral sobre o resultado e é muito único. E mesmo pra gente sabendo da diversidade, ainda é uma caixinha de surpresa, porque tem característica do couro cabeludo que pode dificultar o intraoperatório, sangramento. Então, são muitas variáveis. E nisso a gente consegue, às vezes, tirar um pouco mais, um pouco menos de cabelo, né? É totalmente diferente, né? A área doadora de cada paciente... Pô, eu vou dar aula essa semana. Só tô pensando nisso. Tô sonhando com a área doadora. Porque eu tô estudando muito a fundo, né? Assim, agora a diferença do oeste com o oeste asiático de áreas doadoras. Mas, assim, cada paciente tem uma área doadora completamente diferente. Então, obviamente que o resultado que a gente entrega é completamente diferente de paciente para paciente. E aí acontece isso, vem muito paciente fala, mas eu quero igual o outro que fez não sei onde. Não, vamos ver, legal, vamos dar o máximo. Sim. Vamos dar o máximo para você. De repente vai ser melhor que o outro, né? Mas de repente você tem menos aerador, não dá para você se comparar com outra pessoa. E aí são as variáveis da área doadora, né? O que eu acho interessante, assim, a gente tem essa variabilidade para a gente minimizar um pouco a entrega de resultado, aí entra a questão da tecnologia. Para a gente ter uma tecnologia que nos ampare ali nessas dificuldades que a gente vai encontrar e que muitas vezes não tá em livro e que a gente tem que performar ali no intraoperatório. Então, a questão da tecnologia é algo que, para mim, na minha evolução no transplante capilar, fez muita diferença. E o rendimento da cirurgia é completamente diferente com a tecnologia. Conta isso, assim. Isso é muito bacana. Como é que você sentiu? Como é que foi pelo menos para você, assim, a evolução tecnológica, assim, como é que você começou com um tipo de máquina? Conta como é que foi. Então, assim, acho que é universal. A maioria das pessoas, quando começam, é um rotor simples. Então, faz um movimento ali de rotação ao redor do folículo e descola ele. Só que nesse processo mais cortante, você perde mais grupinhos. Então, o folículo que pode ter 3, 4 fios, você acaba tendo um de 3. E diminui a massa de cabelo, o volume final do paciente. Então, uma cirurgia ali no início que você tira uma quantidade com um número menor de fios, porque acaba perdendo, transeccionando, por ser um objeto cortante. Com esses equipamentos que a gente tem, mais multifuncional, multifásico, a gente consegue cortar só a parte mais externa ali da pele, que não tem prejuízo, que é o que a gente quer, descolar. E a parte ali dentro, próximo ao bulbo, com toda a delicadeza, que a gente não quer gerar dano algum, ele faz só um movimento leve de oscilação ou vibração. Então, assim, muda completamente. O resultado de quantidade de fios vai ser outro. Né? Eu tava lembrando, assim, que a evolução, né? Como foi mudando. Como é importante a gente fuçando aqui, fuçando ali, tendo experiência com cirurgiões de outros lugares. Os cirurgiões foram fabricando punches, né? Os microcilindros que eu encaixo no fiozinho para extrair o fio. Esse microcilindro, claro que antes era só um cilindrozinho com uma margem que cortava, né? Simples, né? Só que aí essa margem que cortava corta o fio também. Sim. Corta o fio por dentro, o bulbo por dentro, aí dava errado. Aí então, que tipo de corte? Exatamente. Olha só, aí o corte, então o corte no cilindro, o corte é na parte de fora do cilindro, ou ele é na parte de dentro da parede? Porque a parede, assim, a parede tem essa espessura, vamos X. Olha, que nem esse copo aqui.
Aí o corte fica assim do ladinho de fora do copo, ou o corte fica do lado de dentro do copo. Então, aí eles estudaram isso. Nossa, faz muita diferença. O corte tem que ser do lado de fora. Sim. Existiam punches com corte no meio. Então tinha a borda de aço assim e o corte era bem no meio. Os punches modernos, o corte do lado de fora. E tem os punches que não se fabricam, a gente não gosta, com corte do lado de dentro. Então a gente viu qual que corta mais. Então, dentro, no meio, por fora. E aí foram inventando os punches inteligentes. Sim, isso é incrível. É demais, né? Punch inteligente. Sim. Eles estão inventando isso. Que são os punches que tem formatos. Tem formato assim, de trompetinho. Tem uns que abrem, né? Isso tudo estamos falando de milímetro. É demais. Sim. Milímetro, 1 milímetro de diferença é demais. Vai ter um congresso, provavelmente nós vamos, da Associação Brasileira de Cirurgia Capilar, que, né, a gente ajuda, na diretoria você faz parte, isso Sim. é tão importante, que vai ser para casos difíceis. O Congresso Brasileiro desse ano é dedicado a casos difíceis. Olha só, então vem um cirurgião muito proeminente lá de Los Angeles, o Sanusi Umar. É um cirurgião que inventou muitas táticas e técnicas e tem o punch dele. Ele chama, acho que é Smart Graft, algo assim. Que o punch dele ele tem um formato diferente. E por causa desse formato e também da máquina que ele inventou, consegue extrair os fios curvos com mais facilidade. E ele vem aqui, vai ser em agosto, vai ser em Salvador. Olha que legal. Muito legal. Olha que legal. Vai ser em Salvador e a gente vai estar nesse congresso. Sim, e ele vai demonstrar atualizando pra gente essa tecnologia dos punches e tal. Então é muita evolução, né? Muita tecnologia, muita coisa boa, assim, né? Sim, assim, a gente caminhar junto com essa evolução entrega um rendimento muito maior para os pacientes. E essas dinâmicas ali da cirurgia que a gente vai observando, porque além da característica do fio, a gente tem questões ali do couro cabeludo, elasticidade, que muda toda a dinâmica. Então, a gente ter um arsenal ali tecnológico para lidar com tantas variáveis, eu acho que é fundamental. E quando eu comecei, eu não tinha isso, eu tinha o básico. Então, ver essa evolução gradativa, e ela acontece mesmo, de fato, e todos os cirurgiões que se dedicarem a percorrer isso vão passar por isso, e é muito interessante. E isso que a gente vê no curso, né? Que a gente faz questão de falar os pulos do gato, coisas que a gente só com a mão, com a técnica do dia a dia que a gente consegue ter essa expertise mesmo. A gente fala assim, assim é melhor. Mas por que assim é melhor? Bom, porque faz 10 anos que eu tentei do outro jeito, faz 15 anos eu tentei de outro jeito, esse ano eu tentei de outro jeito, fiquei 2 anos fazendo de um jeito e agora é melhor desse jeito. Então é muito depurado, né? Muito selecionado, assim, as informações. Sim. Que a gente dá, isso é bacana. Eu até queria te perguntar, assim, sua visão de cirurgião plástico no aspecto mais geral, e essa transição para o transplante capilar é realmente uma área que você se instrui, se aprimora, mas é sempre algo muito artístico, muito um tato. Que eu acho que outras cirurgias você tem um direcionamento ali e você consegue projetar melhor o que vai sair. E eu acho que no transplante você se forma, você se informa, você se aprimora, tem a tecnologia, mas é muito intuitivo algumas coisas e é da sua habilidade pessoal mesmo. Sim. Tem cirurgias que são mais numa rotina, digamos assim. Né? Na cirurgia plástica, a gente tem bastante isso. Tem cirurgias que eu sei que eu vou ter uma performance. É mais ou menos que nem esporte, né? Eu consigo performar aquele movimento e vai acontecer e vai ficar assim. Isso, né? Então exatamente. Tem a cirurgia crâniofacial. Na plástica tem isso, né? Cirurgia crâniofacial, eu aprendi bastante isso. As queimadas, cirurgia de mão, as reconstruções e tal. Tem cirurgias que são mais cartesianas, assim. Eu sei que eu fizer isso, vai acontecer aquilo. As cirurgias que a gente depende de múltiplos fatores do paciente, e o transplante capilar está nisso. Sim. Depende de tanta coisa que se eu listar aqui dá mais de 100. Nossa, assim, de muito. cabeça rapidinho. Só da área da dor que eu tô na minha cabeça, assim,
porque eu vou dar aula depois de amanhã, é assim, se o cabelo é mais grosso, é um resultado. Se é mais fino, é outro resultado. Se o couro cabeludo é mais duro ou menos duro, é outro resultado. A cor do cabelo é outro resultado. Se o cabelo é curvo, me dá outro resultado. Se o cabelo é mais profundo ou não, me dá dificuldade ou não da extração. Se o cabelo ele é fino, eu tenho que adensar ali, mas tem um limite. Então tem tantas variáveis. E aí vem a variável maior, que é do paciente. Qual que é o tamanho da calvície dele? Pode ser X. Qual que é o tamanho? Como que ele cicatriza, né? Existem pacientes que não cicatrizam tão bem. Sim. Existe isso, fator H, que a gente falava nos congressos, assim. Tem pacientes que não cicatrizam tão bem, né? Ou pacientes que têm doenças de couro cabeludo, não vai pegar tão bem o cabelo. Então, tudo isso a gente precisa filtrar. Então, tem muita variável. Tem muita variável, né? Então, na cirurgia plástica, tinham cirurgias que têm menos variáveis e cirurgias que têm muita variável. E é interessante que o cabelo, o leigo, é difícil de explicar assim, mas na cirurgia plástica a gente estuda tanto isso, que é o enxerto, né? Existem os enxertos, existem os retalhos, né? Todo um capítulo que a gente ficar horas falando sobre isso, mas basicamente o enxerto é um tecido que a gente pega, transfere para outro lado, sem a circulação de sangue. Então, ele se vira, digamos assim, pega, que é o cabelo, né? Pega o cabelo de um lado, ele passa, sai no ar, né? E pum, a gente coloca em outro lugar. E ele fica ali, opa, e agora? Cadê o meu suprimento sanguíneo? Exatamente. Tiraram tudo de mim. Então, ele tem todo um processo do enxerto pegar. E nem sempre todo paciente tem a pega igual. Nenhum paciente é igual ao outro. Então, por isso que nenhum resultado nunca vai ser igual ao outro. A gente tem resultados aqui, ali é um indicativo. E eu sempre falo para o paciente, ó, você vê o seu amigo que operou comigo, que a gente vê muita indicação, né? Você nos conheceu como, meu amigo, meu primo, um amigo do amigo. Hoje em dia, assim, é muito doido. Eu falo, eu estava no meu cabeleireiro e o cabeleireiro viu um caso seu e me indicou, mas que cabeleireiro que é? Será que eu conheço, né? Eu não conheço. Eu tenho muito cabeleireiro que hoje em dia fala, o cabeleireiro eu não sei quem é. Eu até falo assim, um dia eu vou lá para cortar com ele, né? Para agradecer, que bom que você me indicou. Mas assim, cada paciente é completamente... Então, quando você vê um caso operado, eu falo assim, eu quero ficar igual. A gente dá o melhor, sempre vão dar o melhor, mas cada paciente é diferente, muito né? diferente. E então é isso que eu estava falando do enxerto. Então o enxerto, ele tem que pegar. Então ele passa uns dias sem o suprimento sanguíneo do jeito clássico, que vem uma artériazinha, vem uma veia. Não, tem todas umas coisas que na medicina chama embebição, depois tem um processo chama inosculação. Aí assim, pro leigo, não adianta ficar falando aqui essas coisas, mas assim, demora uns 48 horas e tal. Então tem todo um processo muito bacana. Então são múltiplas variáveis. E é o que você falou, é muito bacana. E tem a parte artística. E é bom dizer, então, que assim, ele tem que encontrar um ambiente favorável e tem a ver com o aspecto geral de saúde do paciente. Então, doenças associadas. Então, tudo isso vai refletir. Cada paciente tem um padrão de saúde, um aspecto... E o cabelo realmente é algo que o organismo ele tira a energia do cabelo, que está ali sempre em divisões, para outras funções do corpo. Então, não é prioritário. Então, se ele tem um problema de saúde, fuma, diabetes, ele vai estar prejudicado. E a gente já perde um pouco da previsão, o quanto realmente vai crescer ali. Tem alguém, assim, nos últimos 2 meses que você falou, não dá para operar? Você lembra? Nos últimos 2 meses, não. Mas no ano passado aconteceu uma calvície... Por quê? A calvície era muito avançada, realmente, e a limitação da zona doadora. Então, dentro da expectativa, o que ele gostaria, a gente, com aquela dimensão, então é a área, é um cálculo matemático ali a princípio, colocando nesses moldes, assim. Área doadora bem limitada e uma extensão enorme de calvície. A redistribuição daquele fio não comportaria dar um volume que ele gostaria em toda a região, então... Aí não é indicado. Muitas vezes também a indicação ela para ali, na expectativa. Né? O transplante não vai entregar um volume de quem não teve calvície, o que ele tinha antes de iniciar o processo ali do afinamento. Então, a gente dá o melhor, né? Mas nem sempre entrega o que o paciente, às vezes, projeta uma outra coisa, né? Eu contraindiquei essa semana, até amigo meu,
ele falou, eu quero fazer transplante. Não é que eu contraindiquei, mas ele fuma bastante. Ah, isso muda muito. Quem passa assim de, sei lá, 10 cigarros, 15 cigarros. Um maço tem quanto? Acho que tem 20, né? Nossa, eu não Você sei. sabe? Não sei. Quem sabe tem que dar o Google. Sim. Sabe que a gente tem que fazer esse podcast? Eu vou botar o computador aqui e ter Google fácil. Sim. Vou fazer isso. Ou quando tem um maço de cigarro. Mas ele fuma um maço, às vezes, acho que por aí, faz muito, muito tempo. E aí, o suprimento sanguíneo piora mesmo a pega do cabelo, a cicatrização. Então eu não vou conseguir dar alta performance. E aí sempre tem receio, será que essa pele vai ter algum problema, né? Então tudo isso. Então aí eu falei, olha, para você não é tão favorável o transplante, né? Então a gente tem todas essas coisas assim. Sabe o que eu lembrei agora? Eu coloquei assim, antes de entrar no podcast, coloquei aqui no Instagram, alguém tem alguma pergunta? Eu tô ótimo. fazendo isso sempre. Sim. Mas assim, 1 minuto antes de começar, deixa eu ver aqui. Vamos Peraí. responder as perguntas. Vamos responder. O outro podcast, a gente não consegue responder tudo, tá, gente? Então, Sim. enfim. Mas assim, à medida do possível, sempre vamos responder. Vamos ver aqui. Peraí. Opa, ixi, mexi errado. Vamos lá. Um paciente, não um paciente, mas... Será que eu falo o nome das pessoas? Acho que não, né? Acho melhor não. Após o transplante, quando pode voltar a treinar? Ó, pergunta. É um atleta. Essa é uma dúvida, acho que geral. Todos os pacientes querem saber ali quando que vão começar a ter uma vida mais normal. Então tem aquele período mais inicial, 7, 10 dias mais restritivo, um pouquinho os cuidados, mas a atividade física a gente libera com 7 dias, ali já tá liberado. Você libera com 7 dias nesses... Assim, atividade levinha. Você fala assim, depois de 2 dias pode. Sim. Uma musculação leve, andar de bicicleta, jogar um tênisinho leve, tudo leve pode. Então, pouco tempo depois, 2 dias, 3 dias, tudo leve pode. Pesado, eu tive um paciente, foi acho que 2 meses atrás, ele corre maratona, e correr uma maratona pesada, sei lá, Chicago, eu não sei qual maratona que tem em novembro, não sei, mas é uma maratona pesada, era tipo assim, 8 dias depois da cirurgia. E aí eu falei, depois de uma semana você pode fazer coisa pesada, sem problema. E ele foi, deu tudo certo, tal, mas pesado. Então você fala assim, leve, faz leve antes de uma semana. Depois de uma semana já pode ir mais pro pesado, sem nada que bata a cabeça, né? Sempre, sem nada. Tem nada que bata a cabeça. Deixa eu ver outra pergunta aqui, que tem muita pergunta. A gente não vai responder tudo, mas assim. Tá. Será que aí tem um remédio, né? Ou uma coisa que a gente viu aqui, o Edu falou pra mim no podcast, pra gente evitar de falar o nome de remédio. Tá? E não pode falar o nome de remédio, sei lá. Por quê? Será como se a gente fizesse propaganda? A gente acha o caminho pra falar do remédio. Não, será que esse remédio... Porque tem alguns remédios, tratamentos de calvície, tá? Segura o cabelo por pelo menos 15 anos? Olha a pergunta, que expectativa boa, né? Mas seria um remédio que bloqueia o hormônio masculino? Ele no folículo? Acho que é ele do não tipo, falou? do tipo, Entendi. Assim, tudo que a gente fala em corpo humano, em resposta individual, que a gente tem toda uma questão biológica, a gente não consegue prever, mas de uma forma geral, com estudos científicos, são tratamentos que retardam muito o processo e dão estabilidade mesmo. Então, tem pacientes que iniciam um tratamento e tem realmente um balanço ali de mínima perda, né, de perda ao longo dos anos, e tem pacientes que continuam evoluindo. Menos, mas continua evoluindo, que são onde muitos pacientes abandonam porque tem essa percepção que não funciona. Eu tô evoluindo, então não tá tratando. Mas a calvície é um carro andando a 100 km por hora. Se você reduz velocidade ali de evolução, você já tá sendo beneficiado pelo tratamento. Exatamente. Tem paciente que fala assim, tô fazendo tratamento e agora parou de fazer efeito. Não é que assim, se você não estivesse fazendo, ia estar tão pior. Exatamente. Tão pior. Então o tratamento sempre vai ser benéfico. Claro que eu sempre falo, não precisa fazer o tempo todo. Para um pouco, depois continua. Depois para e a gente vê, será que a calvície está se expressando? Ou será que amenizou a queda de... Acontece muito isso, né? Sim. Ameniza a queda de cabelo. Deixa eu ver outra pergunta. Algumas ondas mesmo. Olha a pergunta. Ele é o mesmo... Bom, ele fez 2 perguntas, ótimo. Olha, assista nosso podcast, hein? Quero que você se inscreva. Pessoal, se inscrevam no canal, né?
para dar força para a gente poder realmente esclarecer dúvidas. Sou jovem, 24 anos. Tem como saber se tenho alopecia retrógrada? Sim. Olha só. Sem dúvida. Flávio, explica o que é alopecia retrógrada. Então, é um processo de afinamento que vai gerando um afinamento na região posterior. Então, aqui na região occipital, aqui pertinho da orelha, e vai subindo. Então, a gente tem esse processo que desce, né? A calvície, ela vai descendo ali e deixando a coroa mais setorizada, que vai delimitar a nossa zona doadora, mas ela também pode ir subindo. Então, vai deixando mais restrito, mais encurralada a zona doadora. Então, limitando mais essa oferta mesmo de fios para um eventual transplante. E o tratamento também trata a alopecia retrógrada. Ele falou, como eu tenho que saber? É só olhando. Sim, a gente faz a tricoscopia, vê o processo de afinamento ali. Ele perguntou, como tenho que saber se tenho alopecia retrógrada? É isso, se você não tem cabelo no pezinho do cabelo, se ele está sumindo, você tem alopecia retrógrada. Mas se ele... Não sei se a pergunta é se será que eu vou ter, aí tem que passar pelos exames. E tem que passar em consulta, porque eu tenho um paciente que acompanha, é um caso muito assim, parece uma alopecia retrógrada, só que é uma areata com padrão afiásico que ela é ali. Então, o tratamento dele é outro. Então, mesmo que tenha algum aspecto geral, é sempre bom passar na consulta para ter o diagnóstico. Olha que legal que você está falando. Então, assim, parece calvície, mas não é calvície. Só para pegar esse gancho... A gente tem um parceiro que já deu yes, vamos ser parceiro do podcast, que é o... deu... Porque é legal. E vamos trazer, talvez, no próximo podcast, o Hair Metrics. Ah, sim, sem dúvida. Para quem não sabe. Então, o Hair Metrics é nosso parceiro. A gente vai colocar aqui sempre a foto do Med Systems, porque... E eu tô tão feliz de eles serem parceiros nossos, porque a gente adquiriu essa tecnologia... que é uma super tecnologia. É o Hair Metrics. Então, é até uma dica para quem quer evoluir no consultório e tal. Exatamente. É assim, a gente consegue estudar a área, o couro cabeludo, sem cortar o cabelo. Isso é muito interessante, porque as máquinas que hoje em dia existem para quantificar quantos fios por centímetro quadrado e o diâmetro do fio e o que está acontecendo com esses fios e a disposição e que tipo de unidade folicular, se é de um fio, 2 fios, 3 fios. Sim. É um mapeamento computadorizado. Tem que raspar o quadradinho para ver isso. O Hair Metrics, que é o nosso parceiro agora, a gente consegue ver isso sem cortar o cabelo. Isso, é um programa que a gente pega a imagem... Inteligência artificial que manda para os Estados Unidos e volta. Então, eles são nossos parceiros agora. Então, boa ideia, né? O que você acha de a gente trazer? Sim, assim, para mostrar também essa tecnologia e ver como vai beneficiar os nossos pacientes com essa dúvida. Por exemplo, como seria feito um diagnóstico, esse aparelho ajudaria muito. E, inclusive, também na evolução do tratamento. Então, a gente não fica tão intuitivo. Melhorou? O que você percebeu? Ali mais na foto macro, a gente vai ter essa mensuração ali quantitativa, microscópica também. Porque não... Às vezes a gente olha, né? Olho nu. Aí, essa pergunta foi ótima. Como eu sei se eu tenho calvície retrógrada? Que nome, né? Retrógrada. Mas assim... E assim, o intuitivo meu de cirurgião, dá uma olhada, se não tem cabelo atrás do cabelo, você tem isso. Não fala isso assim, não foi uma resposta muito detalhista. Assim, no detalhe, você vai apresentar sinais precoces na dermatoscopia, que são esses aparelhos que a gente tem no consultório. Então, se você for em consulta conosco, comigo, com a doutora Flávia, com a doutora Mayra, e a gente tiver uma suspeita assim, de alguma coisa, a gente vai usar esse aparelho muito sofisticado que dá um diagnóstico muito sofisticado. Então, tem toda uma divisão muito bonita de estudo, que é a tricoscopia, que é a análise microscópica, assim, muito pequenininho, com câmeras muito sofisticadas, que a gente vê o ósseo do fio, quer dizer, como ele sai o fio, a gente consegue fazer diagnósticos. Vários sinais de doenças, né? Mesmo, do sinais. Isso, na verdade, é um ramo muito avançado de o cirurgião que se dedica muito e da dermatologia, né? Sim, e muda muito, né? Até para um planejamento cirúrgico. Alguns pacientes estão tendo rarefação e acham que é apenas a androgenética, mas pode estar associado a um processo inflamatório, que inclusive pode ser uma contraindicação da cirurgia naquele momento.
Então, é muito importante mesmo. Queda de cabelo é sempre um motivo de consulta dermatológica, assim, invariavelmente. Não tem muito o que ficar fazendo em casa, esperando avançar. Porque o tempo conta em termos de cabelo e o sucesso de um tratamento futuro. E tem alguns processos que são inflamatórios que pode ser irreversível. Ali o que foi danificado não volta mais. E é subjetivo, caiu o cabelo. A queda de cabelo é um sinal. O que está por trás, só a gente fazendo uma investigação para saber mesmo. Você está notando que aumentou a queda de cabelo nesse último mês, assim? Porque aumentou no ano passado por causa do Covid. Ah, sim. O paciente, tive Covid, putz, caiu o cabelo. Sim. Vem fazer tratamento, que é importante. Mas você tem notado, assim, uma tendência, sei lá, nos últimos tempos, principalmente em mulheres, assim, eu tenho notado. Eu tenho, assim. Assim, a alopecia androgenética feminina é um percentual muito grande, né? Assim, uma em cada duas vai ter. Então, caramba, tá essa estatística? É isso. É muito. Uau, então, um grau de calvície feminina... Quer dizer, 50% das mulheres? 50%. É bastante. Porque isso no homem é muito claro, né? As estatísticas no homem são muito claras. 50% dos homens com 40 e poucos anos tem calvície, mas aquela pesada. Sim, sim. É que a mulher fica muito subdiagnosticada pela não ser aquele aspecto geral que a gente vê no homem. Então, acha que é outra coisa, a qualidade do cabelo que é inferior. Mas ela acontece de um padrão mais difuso. Então, queda de cabelo é um sinal que pode estar tendo a calvície feminina, alopecia androgenética de padrão feminino. Ou então, essa queda, mas o afinamento progressivo... ver mais o couro cabeludo ali, naquela luz que a gente vê ali em elevador, é muito clássico pra gente dizer. Aquele repartido ali que já tá mais alargado, então começa a mudar como que usa o cabelo, penteado. Então a mulher, ela não fica ali tão alerta, porque não é o clássico que a gente tá acostumado, mas é muito comum, muito comum. Caramba, né? 50%. O André acabou de falar, a gente tem 5 minutos. Sei que eu passo o tempo, né? Sim, muito, é nem muita respondeu, coisa. Tô na pergunta ainda aqui. Mas mas eu fiquei meio assim, queria ver, aprofundar um pouquinho nisso, assim, das mulheres, 50%. Porque eu tenho a impressão, aí talvez eu tô falando sem, assim, um estudo aprofundado, né? Que não era assim, que tipo, há 15 anos atrás. Sim. Talvez tem isso da mulher... que tá mais no campo do trabalho, múltiplas funções, né? Aumentou isso, né? Sim. E que cria um certo estresse, pode... o estresse contribui para a queda de cabelo, né? Eu não sei se foi uma coisa comportamental nas últimas décadas, mas assim, a gente vê que tem mais mulher com queda de cabelo e com tipos diferentes de alopécias, tipos diferentes de afinamentos. Sim. Que pode ser da genética que se expressa mais, ou pode ser doenças, né? Pode, eu acho que assim, tem muito fator associado que aumentou também muito esse estímulo para performance corporal, então usam implantes, que tem uma questão hormonal. Implante hormonal. Esse é o chip da beleza? É o chip da beleza. O que é o chip da beleza? Você que sabe, eu não sei assim, tanto. Tem muitas variáveis. É hormônio, mas hormônio. Por que da beleza? Não é hormônio da menopausa, né? É outra coisa. Isso, não é mais para performance ali, questão de ganho de massa. Então, tem uma dosagem hormonal masculina para conseguir entregar um resultado assim. Então, nisso, uma pessoa que tem ali incipiente, um gene favorável, pode ativar e ter ali uma calvície em evolução. Então, essa exposição. Então, assim, a nossa genética tá ali, é o nosso código, mas o ambiente, ele reflete muito se a gente vai expressar alguns genes e como vai evoluir, se de forma mais rápida ou lenta. Então, eu acho que isso é um fator muito importante também. E ovário policístico, que também aumenta o percentual de hormônio masculino, que tem a ver com o estilo de vida. O ovário policístico, ele pode ficar mais intenso por ganho de massa, algumas questões assim. E, às vezes, só no controle de peso já controla a doença. E, então, pode ser algo nesse sentido também. Ó, que bacana. Isso que você está falando, assim, ganho de massa, acho que isso não tinha tão, assim, 20 anos atrás. Não se falava tanto em ganho de massa, ficar musculoso e tal. E, claro que isso sempre foi saudável, mas com remédios, né? Aí precisa tem toda, acho que uma especialidade nisso de cuidar, de não exagerar, né? Sim. Porque qualquer desbalanço hormonal, para a mulher, o cabelo vem. O cabelo sofre. Sofre, mas aí tem tratamento.
O Tem ideal... tratamento. Sim. A gente vem no consultório, a gente tem tratamento para isso. Sem dúvida. E não é o transplante, muitas vezes é tratamento, mas a gente Exatamente. faz e dá muito certo. Sem dúvida, Não é? O transplante para mulher, ele depois vai ser um tópico de outro podcast, mas não são todas que são o melhor tratamento, né? Não são candidatas. Eu vejo assim que muitas pacientes nossas que vêm no consultório, a gente faz tratamento e tem um índice de sucesso muito bom. Sim. Tanto no controle quanto de melhora. Melhorar né? mesmo, De né? melhora, sem cirurgia nada. Sim. Tratamentos que a gente tem assim a nossa parte especializada lá no consultório. É porque a mulher, 20% das mulheres tem essa questão de um desencadeante, ovário policístico. É diferente da calvície masculina, que tá ali a cargo da genética, não tem tanto essas variações hormonais. Na mulher acontece com mais frequência. Então, às vezes, a gente, regulando algumas coisas, a gente consegue controlar melhor a doença. Legal. Muito bom. Respondemos algumas perguntas, mas quem fez mais perguntas, a gente tem podcast toda semana e vamos perguntando. Eu, às vezes, vou um pouquinho atrás. Muito bom. Vamos continuar. Eu acho que tem assunto, assim, muito assunto. E vamos em frente. E a gente adora esse Primeiro assunto. podcast com a Flávia. Todo mundo. Sim. Vamos em frente. Obrigado, gente. Tchau, gente. Paz Até pra a todo próxima. mundo. Até a próxima.